professora Eniceia, por vir contar para a gente, conversar conosco sobre algo bastante importante para a nossa área, que são as propostas feitas pelo MEC, né, para a política da educação especial. E agradeço também a presença de vocês. É muito bom ver o auditório movimentado quando a gente faz uma proposta de uma atividade tão importante. Então, Eniceia, muito obrigada por ter aceito o convite. Tá? Então, eu aproveitei uma fala aqui que ultimamente o pessoal tem me chamado muito, acho que foi uns 5 eventos já para falar sobre isso, né? Por conta da história da gente, da experiência do Unesp, né? Então eu aproveitei um slide aqui e vou falar um pouquinho dos 10 anos da política e se são necessárias atualizações, né, que estão sendo propostas. Então eu organizei um pouquinho porque 10 anos de política é um período muito curto para você fazer uma avaliação e política é um negócio complicado para você avaliar impacto. Então, para ter um contraponto, eu vou fazer um pouco a análise dos 10 anos anterior da política e contrapor os 10 anos posteriores, né? Em termos de resultados, enquanto isso eu vou falando. 10 anos antes, a gente situa justamente a aprovação da Constituição Federal de 88. Né? Que foi chamada Constituição Cidadã, que foi o documento que garantiu aí a possibilidade de escolarização na escola comum, né, do público-alvo da educação especial. A partir daí a gente vai ter da Constituição Federal, vai ter a LDB, mas sempre com aquele preferencialmente, né? E vai ter a LDB e até em 96, né? O que a gente vê nesse período? Quando a LDB é aprovada, a gente tinha, na verdade, 166.290 matrículas em todo o país de alunos do público-alvo da educação especial, considerando escolas especiais e escolas comuns. Então, não tinha 170 mil matrículas no Brasil inteiro. Isso é o quê? Nada, né? É traço, na verdade. E aí, com a Constituição, ela garante aí a possibilidade e até a Constituição, as crianças iam ou para escolas especiais ou para classes especiais. Então, esses 170 mil matrículas, elas estavam em escolas especiais ou em classes especiais. E pouquíssimos estavam em escolas comuns, né? A gente vai ver que nesse período aí, o que a LDB traz mais? Ela traz que o aluno tem direito aí a matrícula preferencialmente no ensino comum e que ela vai ter direito ao atendimento educacional especializado. Não é a primeira vez que esse termo aparece aí nos documentos oficiais, mas ele vai adquirir um conceito, esse tal do AE, que significava assim, o que o legislador da Constituição quis dizer? Olha, não é mais para fazer o como a gente estava fazendo, porque se eles colocassem, tem direito à educação especial, o pessoal ia entender que era para ir para a escola especial, para a classe especial, que era o que tinha naquela época. Então, quando ele cunhou a expressão AE, era para dizer assim, ó, ele vai para a escola comum e ele vai ter direito a uma outra coisa, que nós vamos ter que definir ainda o que é, né? Então, vem esse conceito de AE e a gente percebe que todos esses documentos, a LDB, a Constituição, eles reforçam a ideia de escolarização na classe comum, né? Que uns chamam de educação inclusiva, eu não falo educação inclusiva, porque educação inclusiva é um conceito muito mais amplo do que do público-alvo da educação especial, né? E a gente vai ver que até os anos 2000, mesmo com a Constituição, com a LDB, a gente vai ver que a política que se falava até então era de integração escolar, né? Na política já se previa que a escolarização ia ser na escola comum, mas na prática eles iam tudo para a classe especial e para as escolas especiais. E se a gente vê o crescimento das matrículas, em 74 havia 96 mil matrículas e 500, mais ou menos, no Brasil inteiro. Isso é quando começa a constituição do campo, das políticas públicas em educação especial
especial. Em 88, quando a Constituição ela é aprovada, tinha 166 mil matrículas. No ano 2000 tinha 380 mil matrículas. Então, nós vamos ver que de 88 a 2000 o crescimento praticamente dobra, mas isso ainda é muito pouco para o país inteiro, né? A gente está falando do país inteiro, a gente está falando de matrículas em escolas especiais e em escolas comuns. E dessas matrículas, até os anos 2000, a gente vai ver que 79% delas ainda estavam nas escolas e classes especiais. E na classe comum tinha 81 mil matrículas, era 21%. Então, mesmo com Constituição, com a LDB, a gente vai ver que a política, os resultados da política, eles são meio inócuos ainda, né? O que a gente vê? Desde a época de 74, quando é criado o CENESP, o primeiro órgão que vai dar conta de traçar as diretrizes para a política de educação especial, que até os anos 2000 ainda predominava a falta de acesso, né? A maioria das crianças não estava em escola nenhuma, e a falta de qualidade. Os poucos que tinham acesso ou estavam majoritariamente em escolas especiais e classes especiais, e havia estudos mostrando que eles não progrediam, que eles não aprendiam a ler e escrever, que não tinham acesso ao currículo. Aqueles que estavam nas escolas especiais não eram escolarizados, eles eram assistidos. Havia um atendimento mais custodial de tomar conta deles, mas não uma preocupação com a educação, com o desenvolvimento da autonomia, desenvolvimento pessoal mesmo, né? E a gente vê que tinha uma contradição entre o propósito, que a política falava, a política tem a função de integrar esses indivíduos na escola e na sociedade. Mas, na verdade, quando você ia ver as escolas e classes especiais, para que elas serviam? Para excluir da escola pública aquelas crianças indesejadas, né? Então, tinha um propósito de integrar, mas na prática funcionava todo o sistema de educação especial, funcionava como um mecanismo de exclusão dos alunos indesejados da escola comum, da escola pública, né? E também contradição entre os resultados, que ao invés de garantir o direito à educação, ele servia de mecanismo de seletividade da escola pública. Então, o que a gente diz? Até os anos 2000, a gente não fala, em termos de política, a gente fala de simulacro de política. O que é simulacro? Não faz de conta. É um mise-en-scène. Vamos fazer de conta que existe uma política, né? E essa fase mostra muito pra gente que assim, o papel, a lei, ela aceita tudo. Mas o que importa é o impacto que ela vai ter, o resultado que essas políticas têm, né? Que a gente tem que analisar. Então aqui a gente dá antes da política. Aí em 2001, o que a gente percebe? Tem a publicação das diretrizes, né? Que começa... eu gosto muito das diretrizes porque foi um documento que ele foi feito pelo Conselho Nacional de Educação e ele foi bem democrático, assim, muita gente era convidada para ir lá no conselho, discutir. Ele saiu meio, eu falo assim, um bicho de sete cabeças, porque todo documento político, ele tem muitas contradições, porque você tem que fazer acordos e você tem que negociar, um tem que ceder aqui, o outro ceder ali, mas as diretrizes, elas foram debatidas, elas foram colocadas na internet, a gente discutiu ela em vários fóruns, né? Então foi um documento construído do jeito que deve ser construído um documento de política. Aí, em 2004, quando assume o Lula a presidência, aparece o programa Educação Inclusiva, Direito à Diversidade, né? E aí a gente vai ver, em 2007, o programa de implantação das salas de recursos profissionais, e o plano, o PAR, né, também o plano de ações articuladas e metas de compromisso com a educação, a gente vai ver que a política vai mudando no sentido de fortalecer mais a escolarização aí na escola comum, né? E em 2004 é publicado esse documento aqui do Ministério Público, o acesso de alunos com deficiência às escolas comuns na rede escolar. E aí, esse documento, ele é um pouco de marco, porque ele traz uma mudança que é uma radicalização da política de educação inclusiva, no sentido de meio que tornar a escolarização na escola comum compulsória, né?
aí então tem uma interpretação do Ministério Público, da Constituição, e acontece uma série de ações meio que para radicalizar a política de inclusão escolar. E tem uma série de programas, portarias, documentos que vão mostrando para a gente a ampliação do financiamento para a educação especial, para a implantação dessa política, né? Isso vai mostrar para a gente que também política sem financiamento não existe, né? Então vem no BPC na escola, o benefício da prestação continuada. Nessa época aqui, o que eles descobriram? Que 70% das pessoas que eram beneficiárias desse BPC não estavam em escola, né? Eles estavam fora da escola, porque tinha ainda muita gente fora da escola. Então começa um controle para ver por que essas crianças não estão na escola e para elas voltarem para a escola, né? Em 2007 tem o programa de implantação da sala de recursos, em 2008 a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva básica. Então, o que a gente vê assim, de pontos fortes nessa política, né? Depois do PNE e na política, principalmente na política de 2004 para cá. Uma foi a ampliação muito grande do financiamento, né? Eles deram dinheiro para fazer cursos, dinheiro para implantar salas de recursos, para comprar equipamentos, dinheiro direto na escola. Tem uma série de programas de financiamento para garantir que a educação inclusiva ela fosse implementada, né? Que eu acho que é um ponto que é complicado foi a radicalização da política, né? Essa reinterpretação do preferencial da Constituição para uma coisa como obrigatória, compulsória. Historicamente, eu acho que houve a gente diz, por isso que é importante estudar a história e várias versões sobre a história, né? A gente fala, a história da educação brasileira e especial brasileira começa lá no século XX, com a criação do IBES, mas aquilo lá, em termos de política, não é nada, né? A gente vai ver política mesmo, pública, na década de 70 para cá. E a gente ouve também muito falar, eu já escrevi inclusive, que até a política de inclusão, a educação especial brasileira era segregada.